Olá, queridos amigos, nossos espectadores. Como é bom estar com você. Sim, estamos aqui no programa Reconstruindo Emoções para ajudarmos você a reconstruir as suas emoções, juntamente com a doutora Anise da Silveira e Joana de Ângeles. Se você tem algum conflito, se você tem alguma emoção que esteja em desequilíbrio, em dor e precise de reconstruir, então nos escreva pelo WhatsApp, pelo número 21 967 57 3999. 21 967 57 3999 e estaremos auxiliando você a reconstruir as suas emoções. Nos escreva, nos mande a sua história e quem sabe na próxima semana você poderá ser o escolhido e terá aqui, juntamente conosco, e um convidado especial, um especialista para ajudar você a reconstruir as suas emoções. Pode mandar pelo seu nome ou então usar um pseudônimo se quiser. Que tal reconstruirmos juntos as suas emoções? E hoje nós estamos com um convidado muito querido, um convidado muito especial, que é o Bruno Godinho. Ele vem lá do Rio Grande do Sul para bater um papo conosco e, como especialista estudioso da história, ele vem falar sobre a nossa história de hoje. Ele é membro da Sociedade Espírita Eterno Crescente e, lógico, também palestrante internacional e escritor. Olha o livro que ele escreve, que vem realmente casar com a nossa história de hoje. A filosofia da história. Qual é a visão espiritual da filosofia da história? Como vai, Bruno? Seja bem-vindo ao nosso programa. A satisfação é minha, Iraci, mais uma vez de estar aqui contigo, nessa instituição que nos recebe. Possamos nós, nesse diálogo enobrecedor, sermos úteis àqueles que nos assistem. Muito obrigada. Hoje, nós estamos aqui com a história do nosso espectador Anselmo. Anselmo é de São Paulo, tem 37 anos, é casado com Sandra e tem um filho. E ele nos escreve falando da sua história que está um verdadeiro conflito na sua vida hoje. Ele diz que há 4 anos atrás ele começou a ter um sonho que ele tem até hoje, ou seja, um sonho recorrente. Ele tinha esse sonho quando era criança, várias vezes, e cessou. E agora retornou novamente. Esse sonho recorrente chama a atenção porque ele diz que a sensação que ele tem, como ele se vê com roupas de forma muito antiga e que quando ele se vê no meio de muita gente, ele se vê como uma pessoa que está lá controlando, dando ordens, está falando para milhares de pessoas. Ele se sente como se ele fosse ou um inventor ou um criador de alguma coisa. Ele não sabe exatamente o quê.
E ele diz que ele passa por inúmeras situações nesse sonho. Uma delas é que em determinados momentos ele se sente com raiva, muita raiva, porque ele percebe as pessoas ali debochando dele. Fazem deboches, brincadeiras, apontam-lhe o dedo e ele se sente profundamente irritado com isso. Ele sente que a raiva brota nele. Outros momentos do sonho, ele sente que, conforme ele passa nos lugares, ele é reconhecido pelas pessoas. E as pessoas têm uma certa admiração por ele. Não sentem nem raiva e nem o olham como um venerando, mas têm uma certa admiração. Todo lugar que ele passa, por todo lugar que ele vai, as pessoas sabem quem é e o reconhecem sempre. Ele diz que em determinado momento desse sonho, geralmente na madrugada, ele acorda ou ele acorda no momento em que ele está sentindo aquela raiva porque alguém ou algumas pessoas se reúnem e ficam debochando dele, ou ele acorda no momento em que ele é muito admirado. Ele diz que ele fala para multidões de pessoas, que ele comanda uma quantidade enorme de pessoas, que ele impõe, ele dá as ordens e que ele era uma pessoa muito importante. Ele sente isso. E ele diz assim, que ele nunca foi espírita, nunca acreditou na vida após a morte e que, de tanto esses sonhos estarem sendo recorrente, a esposa dele, a Sandra, pediu que ele começasse a tomar alguma atitude, porque, afinal de contas, ele fala disso o tempo inteiro e é praticamente diário esse sonho. E ela já está cansada de ouvi-lo repetir os mesmos sonhos, as mesmas situações, os mesmos sentimentos e as mesmas emoções. Então, ele começou a pesquisar, a ler algumas coisas. E nessas coisas que ele andou lendo, ele se identificou que nesses sonhos recorrentes pode ter sido, sim, uma vida de uma outra reencarnação. E que ele passou a acreditar, sim, que existe vida após a morte, porque esses sonhos parecem nítida realidade. Ele não identifica nem o lugar que ele está vivendo e nem as pessoas que ali estão com ele. Ele não identifica essas coisas, mas ele registra muito forte essas emoções de raiva, porque debocham de alguma coisa, e outros momentos, o orgulho de ser admirado e estar comandando milhares de pessoas. Ou seja, ele é que impõe, ele é que dá as ordens. Então ele passou a questionar: o que é que eu faço? Porque isso está me gerando grande conflito, está me angustiando. E mais, será que eu deveria fazer uma regressão? Pensei que deveria fazer a regressão, porque, afinal, seria muito interessante eu poder reconhecer e me lembrar de alguma vida anterior onde eu fui alguém importante. Nessa vida, eu nunca comandei ninguém. Eu sou um contador, trabalho numa grande empresa e as únicas pessoas que estão sob a minha responsabilidade são 2 funcionários. E eu tenho, lógico, acima de mim, os chefes. Mas nunca tive poder de comando,
em lugar nenhum. Mas seria muito interessante, muito prazeroso saber que eu fui alguém importante e que deixei o nome na história. E ele pergunta, ele agradece a oportunidade e agradece, parabeniza pelo programa. E ele pergunta, Bruno, qual seria a importância dele buscar saber se ele foi alguém tão importante, marcou história, fez o nome na história ou não? Você vê alguma importância nisso? Você que estudou tantas personalidades importantes no livro A Filosofia da História e mostra ali, né, num contexto, numa visão espiritual, qual é a impressão que você tem para analisar esse caso? Muito bem. O caso dele em específico vem demonstrar justamente aquilo que ele já conseguiu comprovar com as suas leituras prévias. A existência da reencarnação, ou seja, da pluralidade das existências. Todos nós, com isto, terminamos chegando à conclusão que nós somos imortais. Sobrevivemos após a morte devido a essa lei que preside os grandes enigmas da humanidade. Para ele em si não haverá nenhum aumento na sua moralidade, no seu caráter, não vai haver nenhum acréscimo a ele nessa existência, ter o conhecimento de quem ele foi, a personalidade pela qual ele assumiu. Isso seria mais para preencher um ego que, causando este conflito, ele nos traz a sua história, mas já com a intenção de desvelá-la e de descobrir o enigma disso tudo. Veio através da esposa e nós procuramos muitas das vezes os enigmas da nossa existência pela dor, pelos conflitos. Exato. Nós não viemos pelo amor. O caso dele é como de todos nós, a maioria, viemos pela dor. Então, não vai haver para ele nenhuma mudança, descobrir qual foi a personalidade que ele assumira. Para descobrir o que nós fomos no passado, basta vermos como nós estamos agindo hoje. E o objetivo principal dessa veneranda doutrina é fazer essa busca interior, essa mudança comportamental, a mudança de hábitos, para que nós possamos hoje ser melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Isso nos preconiza a doutrina dos Espíritos. E nos dizem mais em O Livro dos Espíritos que não há a necessidade de descobrirmos quem nós fomos no passado. Isso se torna até muitas das vezes, para a maioria das pessoas, prejudicial, porque ela vai buscar nas reminiscências do seu subconsciente uma existência passada que foi velada propositadamente dentro das leis divinas para que ela possa cumprir na existência atual aquilo que lhe cabe no seu planejamento reencarnatório. No Livro dos Médiuns, porém, poderia alguém informar, mas São Luís diz que há pessoas que têm a capacidade de saber da sua existência passada e isso não lhe causar conflitos. E realmente isso acontece com pessoas que conseguem saber de forma espontânea e vem naturalmente uma existência pretérita para que possa ajudá-la nessa existência, mas a pessoa tem uma estrutura psicológica, uma estrutura psíquica muito bem fortalecida e não vai preencher o ego dela, resumida no orgulho, no egoísmo. Com certeza. O próprio Allan Kardec, embora tenha assumido a personalidade 400 anos antes, como John Hus, o grande nacionalista tcheco, que vivendo na Boêmia libertou o seu povo daquela subjugação alemã, na própria língua, traduzindo o Novo Testamento para a língua tcheca, vem mais tarde como um codificador do Espiritismo, escrevendo inclusive sobre John Hus, mas desconhecia que ele tinha assumido aquela personalidade. Bacana, né? Nós vemos o Leon Denis, um outro filósofo espiritualista, o maior do século XIX, que juntamente com John Hus estava à época, embora não tenham se conhecido, como John Cliff, o grande homem da Inglaterra, que trouxe interpretações verdadeiras do Novo Testamento e chegou essas informações ao próprio John Hus. Vem como Leon Denis e ele não descobriu em sua existência que tivera essa personalidade importante.
Nós temos exemplos vários de pessoas que tiveram personalidades notórias nesta existência e assumiram no passado outras personalidades importantes, mas desconhecem a maioria estas personalidades. Dentro do livro A Filosofia da História, nós vamos encontrar vários homens que também tiveram esses conflitos, mas ligados a uma solidão, porque se sentiam sozinhos. No caso em pauta de hoje, o nosso irmão, na sua experiência onírica, todos nós sonhamos, Sim. embora nem todos nós lembremos dos nossos sonhos, mas Verdadeiro. todos sonhamos. Todos nós saímos do corpo porque somos espíritos, Sim. e enquanto o corpo permanece no seu estado cataléptico, nós saímos e temos experiências várias. Que é natural, né? Que é natural, ficamos ao lado do corpo, vamos a locais levados pelos nossos anjos de guarda, todos esses esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Vamos a regiões profundas para o aspecto socorrista ou para continuarmos nos chafurdando nas emoções diante dos nossos comportamentos equivocados. Mas essa experiência de sair do corpo é natural. E nós temos lembranças, e em verdade não é uma lembrança, porque quando você está fora do corpo, você consegue visualizar É uma amplidão. uma amplidão de muitas existências que você teve. E esta marcante, em especial no caso de hoje, é uma experiência sim que o nosso irmão estava tendo, ou está tendo ainda, de uma personalidade assumida no passado. Mas é um propósito que o seu anjo de guarda lhe chama para ele despertar para aquilo que ele já conseguiu lobrigar e enxergar, que é a lei da reencarnação. Então, o convite nosso seria ao nosso irmão, não a necessidade de uma terapia alternativa que veio comprovar a reencarnação e a imortalidade da alma com uma regressão de memória, Sim. já desde o século XIX, trabalhada por muitos psiquistas, mas a nossa sugestão seria ele conhecer a si mesmo, para se libertar desses conflitos. Porque muitas dessas pessoas que ele tem o encontro durante o sono físico, são pessoas que hoje, ainda do outro lado da vida, Exato. fazem ainda o deboche para ele. Mas tem outras que o admiram. Então, há esses Se vê que encontros durante a sua experiência onírica. Fico feliz, em particular, de já perceber que ele procurou as leituras sadias. A sugestão, é apenas uma sugestão ao irmão, é que não deve procurar uma terapia de regressão de memória, porque tem outros objetivos ela, para resolver traumas e não experiências do nosso passado, não mexer nisso. Mas que é uma curiosidade, porque é isso não está interferindo na vida dele, não é isso? Exatamente. Em nenhum momento vai interferir na sua vida. Mas conhecer a doutrina espírita, convidando ao estudo. A própria casa, ou seja, tem os grupos de estudo onde ele pode vir, ou uma casa espírita próxima, aonde ele vai conseguir compreender com mais amplitude, e essas experiências que ele está tendo serão diminuídas pela própria compreensão e o convite que está sendo feito pelo anjo de guarda dele, para que ele desperte através dessa experiência do sono para a realidade verdadeira do espírito, que é a sobrevivência após a morte física. Então, o que nós podemos perceber que isso não está causando interferência no cotidiano dele, a não ser uma perturbação muito grande, porque ele está se prendendo a um sonho que vem se repetindo. E que poderia ser, talvez, essa repetição de sonhos para ele despertar que, olha só, você está voltado para o materialismo. A profissão dele parece que é contador, né? Está voltado para o materialismo e a vida é muito mais que isso. Será que não seria isso? Porque só foi através dessa porta que ele foi encontrar, que ele foi mexer com isso, porque ele não acreditava nessas coisas. E agora ele acredita, existe vida. Então, perfeito. Você tocou num ponto, Iraci, muito interessante, porque ele despertou para algo que já estava latente. É como se ele já tivesse esse conhecimento da reencarnação e chegou o grande momento do despertar dele nesta existência. E você tocou num ponto importante, que para ele também é e para todos aqueles que assistem e tiveram ou têm experiências semelhantes, para que não crie uma monoideia, uma ideia fixa
que a própria doutrina espírita esclarece nos processos de influência espiritual como chamada obsessão, aonde aquela ideia fixa vai se guardando a nível consciente e a pessoa entra nesse conflito. Ele tem que procurar esquecer isso, tirar essa ideia fixa da sua mente e deixar que as coisas fluam naturalmente, fazendo a parte dele, que é instruindo para se instruir. Estuda e estuda-te. Essa é a proposta que nós trazemos e ele saindo dessa monoideia, dessa ideia fixa que pode lhe trazer prejuízos, esses conflitos, até mesmo a nível de uma interferência espiritual, que ele estudando a doutrina espírita, ele vai compreender melhor esses processos obsessivos que nós somos influenciados a maioria das vezes em nossos dias. Está numa pergunta interessante àquele remetente que nos escreve o seu caso e àqueles que nos assistem, na questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que vos imaginais. Como? E a mais das vezes são eles que nos dirigem. Então nós temos que estar sempre vigilantes diante dessa ideia fixa que você tocou muito bem no seu comentário. É interessante porque se está chamando tanto a atenção dele isso, realmente a gente tem um sonho recorrente, é uma coisa que incomoda, né? Por que aquilo está se repetindo? Ao invés dele buscar fazer uma regressão de memória para ver quem ele foi e o que ele fez e se deixou alguma coisa ou não na vida passada, não seria lógico ele ver as partes que estão chamando a atenção conforme ele diz. Ele sente raiva porque debocham, ele sente que ele tinha o domínio, que ele mandava, que impunha, né, a um povo, eu imagino, porque são milhares de pessoas que ele diz, e que ele era admirado porque o criou, inventou alguma coisa. Se ele faz um comparativo com hoje, que ele diz que ele não tem o comando sobre nada, nunca teve. Tem 2 funcionários na empresa, que não é empresa dele, e que ele é responsável só aqueles 2. Ele tem um chefe, um gerente, sei lá. O que será que este sonho está se repetindo tanto a ele, que tá buscando mostrar no cotidiano? Será que ele não está repetindo alguma mesma história? Tipo assim, o prazer de querer mandar e cobrar, exigir, né? Ou então, eu estou buscando, eu gostaria muito, né, ser uma pessoa muito visível perante os outros. Ou o que é que isso está me dizendo dentro desse sonho comparado com o que eu faço hoje, para que eu não repita as mesmas coisas. Talvez seja isso. Perfeito. Você encontrou, você está dizendo justamente aquilo que já está acontecendo com ele. Ele já teve o chamado, um sinal para que o que ele deva dar importância é o seu aspecto comportamental. Porque, não tenha dúvida, ele assumiu uma personalidade no passado em que ele, além de dominar, liderava, era admirado por uns, criticado por outros. E nesta ele veio no anonimato, numa profissão totalmente diferente. Mas isso acontece com a maioria. Exato. Se nós vemos os filósofos de antigamente, muitos estão reencarnados hoje, tirando os mais eminentes, que podem já ter tido reencarnado e já voltarem à pátria espiritual, mas de uma forma anônima, não conhecida como foram essas personalidades de outrora. Então, o principal para o nosso irmão, que nos escreve, seria ele analisar o seu comportamento. É como se ele sentisse ainda a falta desta liderança. E isso lhe traz as emoções desenfreadas, do domínio, da liderança, de eu preencher o ego. Não adianta, com todo respeito, e nós conhecemos a psicanálise, o próprio Sigmund Freud, o pioneiro, que nos trouxe respostas importantes dentro da psicologia, mas sua análise vai até a vida uterina.
se ele for procurar um psicólogo, já conhecedor dos estudos que ele faz da reencarnação, se não for um psicólogo que conheça a doutrina espírita, vai até a vida uterina. Se ele for para Carl Gustavo Jung, não vai encontrar resposta. Usando uma frase do espírito Joana de Anjos que nos vem à mente, Evangelho terapia, Espiritismo terapia. Essa doutrina magnânima que o irmão e aqueles que nos assistem já conhecem o Espiritismo, nos convida nesse pensamento, nesse raciocínio holístico, a conhecer a vida aquém da vida uterina, porque nós pré-existimos à vida material, como também sobrevivemos a ela. Então ele deve procurar agora, além dos estudos, também se estudar, trabalhar essas suas emoções, que sente a raiva e ao mesmo tempo vem a alegria diante das experiências oníricas desses próprios espíritos, que muitas das vezes estão perto dele, admiram-no ainda e outros criticam a ele. Então é mais uma análise interna de comportamento íntimo que ele deve buscar e é uma terapia excelente a doutrina dos espíritos. E eu acredito assim, que se ele insistir em fazer uma regressão de memória, né, uma regressão de vida passada, e ele se deparar, sim, com uma personalidade importante que ele possa ter sido, isso pode comprometer a encarnação dele agora, porque se ele está com a mente tão cristalizada, parada nesses sonhos, ele não está buscando em momento algum ver o que esse sonho está querendo dizer na vida dele de hoje. Em nenhum momento ele citou isso, ou seja, ele está tendo acesso, então, a uma personalidade importante, provavelmente, e que vai, digamos que, mudar o caminho dele completamente, porque ele vai se espelhar nessa personalidade que ele foi. É muito fácil você bater no peito e falar, mas eu fui fulano. E aí a pergunta que não quer calar. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Porque o que todo mundo vai falar para ele? Ninguém vai dar a mínima. E o que isso vai mudar a vida dele hoje? Nada. Mas o que é que com a bagagem que ele tem, com o que ele sente, com a expectativa de vida que ele tem, né, com as experiências que ele tem, o que é que ele faz hoje para acrescentar à vida dele uma vida mais digna, uma vida mais edificante, né? Então, eu acho que se ele fizer realmente uma regressão de vida passada, ele vai trazer à tona complexos extremamente desequilibrantes. Disse tudo, para não estender e ser redundante, além do que você está dizendo, Iraci, ele vai buscar espíritos pelos quais ele conviveu e um processo obsessivo pode acontecer. Muito bem colocado. Então, é isso mesmo, você já disse tudo. Viver o agora, viver esta existência, trabalhando o seu aspecto comportamental, conhecendo-se, se liberando das agruras, das aflições, que todos nós a temos pelas nossas imperfeições, e entender o sentido existencial. E aí esses conflitos irão sair, acabar, ou dominá-los, ele vai saber dominá-los, e vai conseguir levar uma vida plena, tranquila e equilibrada. Uma coisa que eu acho que vale a pena até a gente abordar, né, é que você tem algum conhecimento sobre alguma encarnação passada sua, que nós já conversamos sobre isso, mas não entramos no assunto. E você, então, obviamente, tem a experiência do que é saber alguma coisa do passado e você se colocar na vida presente. Não falar sobre exatamente o que e quem era, mas qual a sensação que isso traz para você de ter um conhecimento e colocar isso em prática no seu dia a dia. Vamos contar um pouquinho para o pessoal. Para poder dizer isso àquele que nos escreve,
e aqueles que nos assistem, tivemos espontaneamente algumas revelações acerca de algumas existências passadas e também não veio por acaso. Trouxe-me em particular conflitos também, porque há um choque, você resgata isso a nível subconsciencial diante da sua existência presente numa outra personalidade. Mas com a certeza da imortalidade da alma e da sobrevivência à vida material, que a reencarnação proporciona, repetimos, isso nos ajudou bastante a não dar a importância a isto, mas sim procurar reconstruir nessa existência atual aquilo que no passado foi destruído. Ou seja, canalizar as atitudes para o bem, coisa que outrora, preenchendo este ego, nós usamos as nossas atitudes em prejuízo a outrem, a outros, tudo isso para mascarar a nossa personalidade. O objetivo é nós sairmos dos jogos das personalidades. Então, priorizar, conforme disse bem a Iraci, a existência atual. Se porventura vier uma revelação espontânea, saiba, todos que nos ouvem e que nos assistem, lidar priorizando a existência atual, não priorizando a existência passada. Foi o que este que vos fala procurou fazer diante das revelações que vieram, para que pudesse nessa existência ainda alguém de uma penúria moral muito grande saber lidar com as emoções devido às minhas imperfeições, que são várias. Muito bacana você contar essa sua experiência, porque nós sabemos de tantas pessoas, tantos casos que a pessoa tem acesso a alguma coisa e ela passa a querer viver a vida passada no presente. Nós temos um exemplo, Iraci, que dentro do meio espírita é muito famoso. Francisco Cândido Xavier conhecia no mínimo as suas 10 últimas existências. Já pensou? Mas Emmanuel pediu que ele não desse importância a isso agora e se isso viesse a público somente depois do seu desencarne. E dessas 10 últimas existências, nós temos aí 8 no mínimo, onde ele assumiu personalidades importantes dentro do contexto histórico. Já pensou se Francisco Cândido Xavier desse importância a isso? A sua missão nessa existência não seria realizada. E ele assumiu personalidades importantíssimas que nós conhecemos no contexto histórico da humanidade. Então, é um exemplo notório para nós dentro da doutrina dos Espíritos, mas foi um apóstolo de Jesus porque foi conhecido no mundo e respeitado no mundo. Madre Teresa de Calcutá, outro espírito que assumiu uma personalidade dentro da Igreja Católica na Idade Média, desconhecia, diferente do Chico Xavier, a sua personalidade, mas procurou fazer o seu trabalho. E isso é o que importa para aqueles que têm a oportunidade de conhecer as suas experiências passadas ou não. Muito bacana, muitíssimo bem colocado, porque, como o Divaldo também, né, que tem conhecimento, né, da personalidade que ele foi dentro da Igreja Católica, dentro do convento que ele construiu, tomou conta na França, e nem por isso ele procurou ser uma personalidade em momento algum. Ele sempre foi numa humildade, assim, exemplar, né? Nós temos o exemplo citado do médium Divaldo Pereira Franco, que muito respeitamos, e para que tenhamos uma ideia, Divaldo Pereira Franco conhece a sua existência passada, que já veio a público, a última, como Daniel Douglas Home, que foi um grande médium de efeitos físicos, que fez as suas apresentações nos apartamentos de Napoleão III à época. Só que há uma existência precedente a esta, onde no filme que relata a sua vida, há um que o persegue, que chamamos dentro do Espiritismo um obsessor, conhecido como Máscara de Ferro, onde ele teve, na Igreja Católica, uma personalidade notória. E preferimos aqui ainda não revelá-la, porque ele mesmo, dentro da sua busca, dentro do seu estado de alma, que já é um espírito que conseguiu vencer a sua existência, está em moratória, mas já liberto
das suas atitudes equivocadas do passado, ele procura não mexer nessa existência mais específica, porque foi muito forte a ele. E isso traria para ele essas lembranças, embora ele as conheça, ele reviver isso no seu subconsciente seria prejudicial para o que ele está fazendo hoje e também para o seu estado psicológico, porque o objetivo dele é servir e esquecer de si mesmo. Isso ele faz por ser um homem público e nós conhecemos a vida singular, quase única, desse desbravador, esse leão de Deus, o trator de Deus, como chamava Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier. Então, é um outro exemplo que nós temos dentro da doutrina espírita, nessa existência que você falou na Idade Média, preferimos não falar o nome, até mesmo porque o próprio Divaldo Pereira Franco, poucos conhecem o nome dessa personalidade e ele prefere não tocá-la. Exatamente. Não mexer no seu subconsciente nela. Isso é muito bacana, porque está trazendo a uma quantidade imensa de pessoas que, em muitos momentos, teve acesso a alguns flashes de memória de encarnações e que marcaram a sua própria existência. Eu não digo nem marcaram história, porque não tem problema quanto você marcar história ou não marcar história. O importante é o que marcou na tua vida. Então, isso traz, assim, eu acho que um legado enorme de esperança, né, para as pessoas irem buscar, pesquisar, olhar e ver que aqueles que têm esse acesso, eles não se focaram no passado, eles deixaram o passado lá e vieram ao presente. Isso é muito importante. Olha, você colocou assim como especialista mesmo. Bruno, em uma palavra, uma emoção. Eu diria imortalidade, não no sentido de sermos espíritos imortais. A imortalidade na sua essência psicológica, estado de alma. Nós não somos seres humanos participando de uma experiência espiritual. Nós somos, sim, seres espirituais participando de uma experiência humana. Portanto, imortalidade é a palavra que nós deixamos como estado de alma para todas as criaturas e aqueles que nos assistem. Que bom, que maravilha, que bênção. Realmente, imortalidade é a emoção que você leva sempre. Não tenho fim. Eu só tenho continuidade. Gostei, assim. Então, Bruno, obrigada, meu querido, pela sua participação. Como especialista mesmo, porque uma pessoa experiente exatamente desse assunto e que, com certeza, trouxe um esclarecimento imenso, não só para o Anselmo, mas para muitas pessoas que estão aí na busca de um passado, querendo viver a fuga do presente. Muito bem. Sem palavras diante já da sua consideração, a gratulação é minha pelo seu carinho, pelo convite, mais uma vez, de estar aqui contigo, ao Seja, àqueles que nos assistem, e ao irmão Anselmo, em especial hoje, que nos trouxe uma história muito boa do seu próprio despertar. Muito obrigada, e que Jesus sempre nos abençoe cada vez mais de poder espalhar um pouquinho desse aprendizado que temos. Que assim seja. Muita paz. Então, eu aproveito para mostrar a você, olha só. Anselmo, aproveite, adquira esse livro, que é do Bruno Godinho, seu primeiro livro sendo lançado aqui, fantástico, e que vem de encontro com essa sua curiosidade de eu vou, eu volto, para onde que eu vou? Não é isso? Então, olha aqui, ele fez um trabalho fantástico de estudo sobre essas personalidades que nos trouxeram tantas oportunidades, que nos deixaram um legado fantástico, nos mostrando a transformação da vida, que nós deixamos no passado tudo aquilo que podemos construir
e lá na frente nós pegamos nessa charrua novamente e continuamos a construir. Porque essa oportunidade de conhecer tudo isso que essas personalidades todas aqui nos trouxeram é simplesmente emocionante, porque mexe e fala na alma. É isso. Então, depois de todo esse bate-papo, esse esclarecimento que fizemos junto com Bruno Godinho, que vem falando de tudo aquilo que a gente traz em nossas bagagens, aquelas de outras vidas, de outras encarnações. Vamos ver então qual é a emoção a ser reconstruída e, mais precisamente, o que a doutora Anise vem dizendo para o nosso querido Anselmo. Ela diz assim: águas que por ti passaram na correnteza da vida não passarão por ti novamente. Então, absorva a água cristalina que te brinda a vida com novas oportunidades. Ou seja, vamos deixar o passado no passado. O passado a gente não vive novamente, a gente não pode mudar, o que está feito, feito está. Agora, o que nós fizemos em nosso passado, esse sim, tem um valor importante na construção do que vamos fazer no nosso presente, de como transformar a nossa vida para melhor, porque essa encarnação que nós estamos vivendo, ou melhor, essa encadernação que estamos vivendo, é a nossa melhor encarnação. Nunca tivemos uma encarnação tão bela, tão boa quanto essa. Mesmo que você olhe para a tua vida e fala, minha vida é um horror, eu só tenho desafios, eu só tenho dores, eu tenho dias difíceis, eu tenho dificuldades econômicas, mas tenha certeza que as suas encarnações anteriores, ainda assim, não foram tão boas quanto essa, porque essa você tem a experiência, você já tem o discernimento do que escolher na tua vida, você já sabe o que você não quer para a tua vida, mesmo que você não recorde o seu passado. O seu passado numa outra época, que seja centenas de anos atrás. Então pense, aquilo que eu vivi está guardado dentro das placas profundas do meu perispírito, portanto, está dentro de mim. E se está dentro de mim, são experiências que me amadureceram, me fortaleceram. Experiências que eu estou comprovadamente preparada para vivenciar nesta encarnação. Então, c'est la vie. Vamos viver a vida com muita alegria, com muita paz. E não esqueça, nos envie a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e quem sabe a sua história poderá ser a escolhida para a próxima semana e ajudaremos você a reconstruir as suas emoções. Então deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para você. Muita paz.